Salve a malandragem! Leoninos e leoninas, espero que todos vocês estejam muito bem. Me chamo Marcos Vinícius e hoje eu estou aqui para fazer a sua leitura intuitiva, coletiva e atemporal do mês de março. Antes de seguirmos para a sua leitura, peço que vocês curtam, compartilhem e comente. Ajude no engajamento do vídeo e da mensagem para que ela alcance cada vez mais pessoas. Lembrando que para consultas na sua energia, meu número vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, mas também lá na descrição do canal. Neste momento eu peço que vocês se concentrem e acolham o que a espiritualidade tem a dizer para vocês no dia de hoje. Signo de Leão. O que a espiritualidade vem reservando para os leoninos? O que tem para o nosso caminho? Signo de Leão. Epa. A âncora. A estrela. Os pássaros. No centro. Comunicação. O buquê. Temos umas energias boas. Eita. A torre. E o caixão. Temos energias boas. Fundo de deck, a carta do jardim. Comunicações via internet, situações entre família ou de conversas traiçoeiras. A cruz traz finalizações, rato desgaste, 18 cão, relacionamento, algo voltado a questões relacionais. Pode ter havido aí fofocas, picuinhas, mentiras, algo que foi envenenando as relações de muitos de vocês e trouxe dor, sofrimento, desgaste dentro de um relacionamento aqui. Podendo ser familiar, amizade, parcerias. Olha só, hein? Que contexto de fundo de deck. Abrindo o seu jogo, leonino, nós já temos aqui uma segurança, né? A âncora, a estabilidade de um caminho, de um destino, de um sucesso. Muitos aqui podem estar se fortalecendo neste sentido, profissionalmente falando, trazendo diversas transformações e rompendo com paralisias. Para muitos aqui, a âncora com a estrela está trazendo essa questão do sucesso profissional, segurança em relação também ao próprio espiritual, porque a estrela traz essa conexão com a espiritualidade. É a confiança mútua de que o seu navio, o seu barco está sendo muito bem direcionado rumo àquilo que deseja. Segurança também dos próprios sentimentos, das próprias escolhas. Muitos aqui podem estar passando, por conta da carta da serpente aqui, por uma transformação espiritual e emocional. Tem um comunicado que pode acontecer aqui em breve para muitos de vocês, relacionado ao trabalho. Pode ser que chegue a uma situação aí, né? Mas também que seja algo muito positivo. Para aqueles que estavam esperando alguma resposta, tem conversas, tem diálogos aí para acontecer, onde vocês podem firmar uma situação, muito voltada a essa questão da carreira e da segurança de vocês. Aqui, voltados a questões emocionais, tem conversas para acontecer, algo que pode ter um desfecho muito positivo, mas para isso vocês vão buscar não só essa segurança, mas entender, né, o contexto de tudo o que está acontecendo. Cara, esses pássaros com buquê tá me trazendo aqui algo de que alguém está pensando muito por conta desse 7 de ouros, e da carta do 3, a carta do navio, sobre uma proposta. Ainda traz a rainha de paus, alguém que deseja muito vir na sua direção,
mas está analisando todos os pontos necessários antes de iniciar esta conversa. É alguém que é um pouquinho lento por conta da carta do navio. É alguém que pode estar vindo, né, propor esta segurança, esta estabilidade para vocês. Essa mesma situação que eu acabei de dizer aqui agora, para quem tem touro forte no mapa, recomendo dar uma olhada. Vale a pena vocês pararem e ver. Porque, por mais que tenha caído cartas diferentes, a mensagem está se conectando. A mensagem está se conectando neste sentido. Torre com caixão. Um distanciamento, um isolamento que chega ao fim. Vamos lá, vocês não vão se arrepender de assistir as duas leituras. Aqui se tinha uma incerteza por conta da carta da âncora, uma instabilidade, algo relacionado ao futuro, independente de qual área seja. O fim desse isolamento, desse distanciamento, por conta desta conversa, vai trazer todas as certezas necessárias de toda uma mentira que foi contada no fundo do deck, de toda uma situação que trouxe finalização, dor e desgaste. Fofoca via digital, né? Vamos colocar assim. Comunicação na internet. A serpente traz as mentiras. Trouxe um desgaste. Trouxe um fim desgastante para uma parceria harmoniosa, algo que era consolidado. Aqui fala de amizades e fala de familiares. Então, pessoas tóxicas, pessoas que envenenaram, através de diálogos, uma relação aqui. Isso pode estar representando alguém na sua energia? Pode. Pode estar falando em relação a você também? Pode. Veja como vai fazer sentido. Mas depois de um longo período, porque nós temos o 8 de espadas ali, né, na âncora, então teve um período estacionário, tanto para você quanto para quem está na sua energia. Um movimento é feito porque a espiritualidade está agindo aqui, na carta da estrela, seja em você ou na outra parte, e uma conversa, um diálogo, uma proposta vem sendo feita. Mas para isso, é como se fosse assim, vamos quebrar este gelo aqui, vamos sair desse distanciamento e tentar entender o que está acontecendo. Esta é a energia que está na mesa. Vamos ver o que mais aqui a espiritualidade tem a dizer com o tarô de Dona Padilha. Salve, Dona Padilha. Para muitos aqui, é a própria espiritualidade que está colocando nos eixos algumas situações e está trazendo essa segurança, seja para você ou seja para a outra parte, fazer esta procura para teu diálogo. Quebrar esta muralha que foi imposta ou autoimposta. Signo de Leão, Dona Padilha. Eita, caiu até carta demais. Fundo de deck, antes de tudo, nada mais. 6 de paus, a carta da vitória, do reconhecimento. Para alguns aqui vai falar de uma vitória dentro de questões relacionadas, papelada, seja casamento, seja o que for, situações contratuais também. Vamos lá, vamos organizar agora a casinha aqui, que caiu muita coisa. Ó. 2 de espadas,
a força, cavaleiro de copas, dez de espadas, 9 de espadas. Situação pesada aqui, hein? Muitos naipes de espadas, muitas situações mentais aqui acontecendo. 2 de espadas com a carta da força. É como se houvesse uma resistência, literalmente. Mentalmente falando, alguém estava resistindo a um movimento, estava resistindo a uma entrega. E por conta desta resistência, houve aqui uma finalização e um arrependimento. É como se, literalmente aqui, alguém estava tentando se segurar ao máximo, não estava querendo decidir por algo, estava em conflitos sobre uma proposta, cavaleiro de copas, e por conta disso trouxe um pesar gigantesco, porque veio logo em seguida, cara, 10 de espadas, 9 de espadas. Bota assim, uma finalização bem pesada que abalou o mental de alguém. E ainda no oculto traz o sol, foi algo que trouxe aquele clarão de... Literalmente aqui, eu fiz merda. Eu fiz uma escolha errada neste momento. Eu tive uma atitude errada. O sol do oculto, ele veio clarear, ele deixou, a espiritualidade aqui no caso, deixou a situação acontecer, o 10 de espadas e o 9 de espadas, a ponto de muitas das vezes alguém que não está nem conseguindo dormir, por conta de arrependimentos, e o sol veio iluminando essa situação. Outra questão que está aqui era que alguém estava se segurando para não trazer uma resposta até você, uma finalização de um período difícil, doloroso na própria vida. É alguém que estava ali domando os demônios internos, só que aqui não falam de demônio, estava segurando os próprios instintos, porque o movimento que está aqui era de alguém que queria já comunicar algo, mas ao mesmo tempo não queria ver a necessidade de comunicar uma situação aqui. É como se tivesse colocando a própria venda nos olhos para não fazer um movimento. Veja como isto vai fazer sentido para vocês, tá? Âncora com 2 de espadas. Literalmente uma estabilidade, uma segurança, ou no caso um trabalho, algo que não estava sendo visto, não estava sendo decidido. A âncora traz uma estagnação e uma indecisão do 2 de espadas. É aquilo que eu sei que eu preciso fazer, mas eu não vou fazer. Aí ancorou na situação, 8 de espadas, 2 de espadas e caixão. Se fechou, travou total, se enterrou neste sentido, botou a venda nos próprios olhos. Enquanto isso, espiritualmente falando, as memórias, os pensamentos ficaram ali, ó, na cabecinha, ó, perturbando, fazendo alguns aqui até pensarem que foi questão de magia, tá? A estrela com a força, mais a espiritualidade aqui guiando vocês através dessa conexão mais instintiva, mais pura, para um sucesso, para um caminho, para algo que vai ser bom na sua energia. Pássaros com cavaleiro de copas, o comunicado está chegando, a proposta está chegando, só que é aquilo, vai ser uma conversa que antes da conclusão, vocês vão rever muitas coisas no qual acontecer aqui. Buquê com 10 de espadas falam de boas notícias a respeito de uma finalização, pode estar falando de um processo, pode estar falando de alguém que também está trazendo uma notícia de términos aí, no geral. Traz uma felicidade após concluir um processo difícil de finalização, 10 de espadas. Um distanciamento que finaliza justamente por conta de grandes pesares.
é alguém que nessa busca, né, da distância, do se auto-enterrar, fez porque estava num período difícil, estava num momento turbulento aqui. E mesmo fazendo este movimento, trouxe um arrependimento muito grande. Eu tomei uma decisão, mas não era bem o que eu queria. E esta torre aqui, nesse período de distanciamento, de finalização também, fala muito de uma transformação por conta aqui do caixão. É o famoso dedo da espiritualidade. Vamos isolar esta situação, vamos transformá-la, só que aqui no caso foi através da dor, para trazer um reconhecimento de algo que estava se negando a enxergar. Agora fez muito mais sentido. A espiritualidade, gente, trabalha de diversas formas, e é isso que muitos não entendem. Ela tenta primeiro, no amor, fazer com que cada um venha entender o seu papel ou o papel do outro, num contexto geral, podendo ser profissional, pessoal, espiritual, familiar, não importa, no coletivo. E quando não há essa compreensão, a espiritualidade usa outros meios, e muitas das vezes vai ser aquele meio que vai fazer você ficar aqui, ó, achando que literalmente o mundo acabou. Sendo que o mundo só acaba no 10 de espadas, que é quando você tem a sabedoria, tem a clareza de que, cara, o tempo todo eu me sabotei e atrapalhei a minha própria evolução junto da espiritualidade, independente de qual seja a área no qual isso está acontecendo com vocês. É basicamente isso. E após isso tudo, vai haver uma comemoração aqui, podendo ser em questões de relacionamento para uns, de trabalho para outros, tem uma felicidade, tem uma vitória. Mas ainda há uma insegurança em relação a um rei de copas. É alguém que aqui ainda carrega, ó, dúvidas. Apesar da vitória, apesar de ser algo que a própria espiritualidade está entregando, alguém está inseguro em relação a outra pessoa por conta das próprias dúvidas, ou expectativas, ou sonhos, ou coisas que estão na cabeça passando ali. Vamos ver o que mais aqui para encerrar o jogo. O que Dona Kakurukai tem a dizer a respeito? Desfecho para os leoninos. Tá. Desfecho para os leoninos. 7 de paus. Vou nem precisar botar invertido porque ele já traz a ambiguidade da situação. 5 de espadas. As de paus. As de espadas. Seis de espadas. Fundo de deck. Rei de copas. Ele apareceu aqui de novo. Ó. Rei de copas, 9 de ouros, 2 de espadas. Alguém na energia do rei de copas buscando uma colheita, mas não estava querendo decidir por algo. Então alguém aqui colheu com a indecisão um período de paciência, insatisfações e dúvidas. Alguém emocionalmente aqui estava buscando muito uma questão de estabilidade material, mas não estava enxergando que são coisas que se conquistam no tempo, fazendo no passo a passo, e acabou colhendo uma situação nada favorável. Cara, literalmente, o desfecho aqui está bem direto. 7 de paus traz a resistência, traz
aquele posicionamento mais rígido, muitas das vezes pode estar falando de alguns conflitos e alguns embates nesse sentido. Mas alguém que se posicionou de maneira resistente, porque 5 de espadas queria uma situação a qualquer custo. Tentou dar um passo adiante com as próprias pernas, sem auxílio da espiritualidade, e cortou todas as possibilidades de mudança ou de movimento com clareza e estratégia por conta de ilusão. As de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas no oculto. Alguém que não teve estratégia espiritual, pessoal, as de paus aqui, centro do jogo. Junto do 7, se tivesse auxílio pró da espiritualidade, vamos colocar assim, teria feito mudanças melhores. O 8 de paus traria situações positivas. Mas por conta da própria rigidez, muitas das vezes questões envolvendo o imaturo, acabou colhendo, mentalmente falando, decepções. Então é alguém que não teve o resultado esperado por conta do 5 de espadas e agora está buscando aqui a clareza para conseguir sair de um arrependimento, para conseguir sair de uma frustração. Só que alguém que está encontrando dificuldade. Nós temos o dependurado aqui no oculto, nós temos o 12. É alguém que é como se não estivesse vendo saída ou sequer um auxílio da espiritualidade para poder fazer um movimento mais assertivo mediante aos erros que cometeu, 5 de espadas. Alguém que não, de começo, pelo que nós estamos vendo aqui, não estava querendo ver, estava se negando a ver as próprias atitudes, 2 de espadas e 5 de espadas. Estava se negando a ver as próprias ilusões, as próprias mentiras que contava para si mesmo. E depois de tanto arrependimento, depois de tanto pesar, busca uma clareza para uma finalização. Para finalizar esse período de tormenta, esse período de dor, esse período de perturbação, a falta de paz. Para muitos que estão aqui, e pode estar nesse contexto, é alguém que no dia a dia não vai aparentar nada disso, mas quando chega à noite, é onde o 9 de espadas pesa. É onde o filho chora e a mãe não vê, vamos colocar assim, porque muitas das vezes vai estar ali no escuro, lamentando-se por atitudes, por decisões tomadas. A leitura ficou profunda aqui. É alguém que pede aqui, carta da estrela, auxílio da espiritualidade, para conseguir fazer uma movimentação com clareza e tentar recomeçar algo de maneira inteligente. O Ás de espadas também traz muito essa questão do auxílio da espiritualidade. É alguém que está ali voltada no espiritual, pedindo esse socorro, esse help. Porque aqui mostra que teve esse distanciamento, tem o cessar da comunicação. Para muitos de vocês aqui, vocês não estão se falando. Uma comunicação aqui foi cortada, literalmente, de maneira pesada, e trouxe um distanciamento, 6 de espadas. Eu tô indo embora e não tem mais assunto, não tem mais conversa, e para muitos aqui foi o auge da situação, porque foi aonde caiu a ficha de muitas coisas no qual aconteceram. Aqui tem questões de diálogos que podem ter sido muito ríspidos nesse sentido. Pássaros, a força e 7 de paus. Cada um defendeu o seu ponto de vista aqui, ficou naquele cabo de guerra. A carta da força traz muito essa questão do cabo de guerra. 7 de paus, a resistência também, então cada um defendeu o seu lado, só que um dos lados estava certo nessa situação aqui. Agora qual? A gente não faz a mínima ideia. Só sabe aquele que está passando pelo pesar. Aquele que passou pelo pesar sabe que, literalmente, vamos botar assim, estava no lado errado da situação aqui. Estrelas com 2 de espadas, a espiritualidade tentando aqui abrir a mente de alguém, né? Abrir os olhos, tirar as vendas, mas alguém estava se autoimpondo, se autoenganando neste sentido. É o que está sendo dito aqui, Nós tentamos, de diversas formas, orientar, abrir o caminho, esclarecer, mas não quer enxergar.
Então nós não podemos fazer nada. Absolutamente nada. Para alguns aqui, não vai ser todos, tem uma comunicação chegando, vai trazer uma vitória, um reconhecimento emocional aqui para muitos de vocês, tá? Vai trazer um reconhecimento emocional aqui para muitos de vocês. Porque houve aqui enganos, situações onde envenenaram uma relação e uma colheita, por isso este pesar. Não é à toa que logo em seguida houve desgaste, inseguranças, situações no qual estava se negando a ver. Tá? Tem gente aqui passando por um processo puxado, vamos colocar assim, onde também está tendo reconhecimentos internos, está passando pelo autoconhecimento de tudo aquilo que se negou a ver o tempo inteiro. Esta é a mensagem da espiritualidade para vocês, do signo de Leão. Meu signo também, né? O signozinho abençoado. Curta, compartilhe, comente, ajude no engajamento da mensagem para fazê-la chegar cada vez mais longe. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e vamos junto rumo ao nosso autoconhecimento, a nossa elevação junto da espiritualidade e o alinhamento do nosso caminho. Meu muito obrigado e até a próxima leitura, meu povo. Tchau, tchau.